para alguém, o pessoal falava assim, você tem filhos? Tem, quais os nomes? Lucas, Tiago e João Pedro. O pessoal fala assim, você é evangélico? Não é só por causa dos nomes dos meninos, né? Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de um tema que é preocupação geral aí, acho que não é minha, não é tua, mas é meio que mundial a coisa, né? Então, eu vou mudar minha tela aqui, estou tirando, então, a minha câmera, tá bom? Para a gente poder seguir aqui. Só um minutinho. Aqui para a tela maior. E aí eu vou apresentar uns slides. Estão vendo essa primeira tela, tá? Tudo certinho? Sim, certinho. Sim, tá bom. Então, a ideia aqui não é dar uma receita de como ganhar dinheiro, mas mais de como conviver, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tá? E aí, ao longo da conversa aqui, a gente vai pegando a opinião de vocês também, né? Então, a primeira pergunta é, para que serve dinheiro? E aí eu queria que alguns já falassem, para que serve dinheiro? Vamos lá. Meio que óbvio essa pergunta, mas alguém pode responder? Um de cada vez? Para ter o nosso sustento, para a gente conseguir sustentar. Beleza. Alguma outra ideia? Alimento, Legal. pagar água, luz. É isso aí, é isso aí. Então, eu peguei uma definição, e ela já está um pouco antiga em virtude dos dias atuais, mas vamos lá. Dinheiro é um meio usado na troca de bens, na forma de moedas ou notas, cédulas, isso que já está atrasado, usado na compra de bens, serviços, força de trabalho, salário, né? Divisas estrangeiras ou nas demais transações financeiras, emitido e controlado pelo governo em cada país, que é o único que tem essa atribuição. E aí também já começa a mudar alguma coisa relacionada ao nosso dia a dia. Quem que regula a questão de transações financeiras no Brasil, vocês sabem? Sim, não? Bacen. Banco Central? Banco Central. Toda vez que vocês ouvirem falar em Bacen é o tal do Banco Central, tá? Eu peguei um pouquinho, esse aqui é um slide que eu achei na internet sobre a questão de moeda, né? Então tem esse cara aí, né? O rei da Lídia, atual Turquia, cunhou as primeiras moedas entre 640 e 630 a.C. Papel moeda existia na célula na China em 1960, mas não se espalharam para outros lugares e caíram em desuso no fim do século XIV. Só para vocês terem uma ideia, a China foi o único país que não passou pela experiência do cartão de crédito, tanto que hoje eles falam muito, né, sobre os pagamentos via QR Code, porque eles passaram já de moeda para uma situação dessa. As notas só apareceram na Europa em 1661, e agora com a informática o dinheiro se transformou em questões eletrônicas, né? Não existe necessariamente essa ideia da dinheiro cédula, né? Aí eu trouxe aqui uma evolução. Então começa lá atrás, né? Era escambo, né? Aí vira papel moeda, independente da época, posteriormente cartão, e hoje dinheiro digital, conhecido como carteira digital. Inclusive, esse símbolo aí é a empresa na qual eu trabalho. Então, eu trabalho hoje voltado para pagamentos via carteira digital. É isso que eu faço no meu dia a dia, tá? E aí, a gente vai, né, como é o nosso objetivo, é entender como é que dinheiro é visto diante da Bíblia, né? E eu trouxe alguns números aqui, tá? Primeiro, ó, as Escrituras têm 300 versículos sobre anjos, 500 sobre oração,
500 sobre o amor. Isso varia. Quando a gente pega algumas definições, às vezes dá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas em média são esses números. Menos de 500 sobre fé, 2.350 versículos falando ou dinheiro, ou posse, ou riqueza. A gente passa a entender que esse é um assunto e vamos falar, Deus, né, diante das revelações para seus servos, ou mesmo através de Jesus, já identificava uma questão de importância e de que era um item que ia realmente mexer na vida das pessoas, tá? E 38 parábolas contadas por Jesus, 16 falam sobre essa questão. Como eu gosto de estatística, já coloquei. Ou seja, 42% das parábolas vão tratar de algum assunto relacionado a esse tema, dinheiro, riqueza ou posse. Significa, efetivamente, um número grande, né, um percentual alto sobre as parábolas contadas. E aí a gente tem essa questão, né, do dinheiro, né? A gente vai falar um pouquinho da face sombria e da face luminosa do dinheiro. Bom, por que face sombria? E aí a gente vai ver lá. Face sombria, eu relacionei por quê? Porque existe uma série de versículos, né? Eu não trouxe todos, mas eu trouxe vários, versículos que vão falar do aspecto do dinheiro como um possível problema. Então, existem as advertências. A gente foi ver esse texto aí, Lucas 6, 24, tem um dos ais. Mas, ai de vós, ó ricos. Outro texto. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando eu era criança, eu não entendia muito essa questão de agulha, porque eu imaginava a agulha como sendo a agulha que a minha mãe usava para costurar. Depois, só um pouquinho mais tarde, eu fui entender que a agulha era aquela portinha, né? Que a gente tem em alguns comércios. E essa era a figura, mas da mesma forma era impossível entrar. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Vendei os vossos bens e dai esmola. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Quando a gente começa a olhar todos esses versículos, começa a ter essa questão. Poxa, mas aí então, sei lá, será que ganhar dinheiro está errado? Será que ganhar dinheiro é uma coisa que pode me afastar da minha vida pessoal com Deus, que pode efetivamente fazer talvez eu perder a minha fé, talvez perder a minha salvação? Então, existem essas advertências. Tem um cara aí, é um teólogo aí chamado Richard Foster, ele identificou algumas questões e perigos que existem e que nos levam a ter um certo receio sobre a questão de dinheiro. Uma delas, a gente pode temer ficar sem dinheiro porque os nossos pais não tiveram o suficiente. A gente pode, talvez, não ter um sucesso financeiro, a gente pode, nesse caso, a gente pode ficar assim, poxa vida, será que eu vou fracassar na minha carreira profissional? A gente pode ter medo do sucesso também, ou seja, eu tenho sucesso, pensando no sucesso em termos de trabalho e financeiro, né? E aí, de repente, tudo isso que eu vou ganhar pode me voltar para essa face sombria e eu, de repente, ser relacionado em um daqueles versículos lidos anteriormente lá e Deus efetivamente está falando para mim, olha, cara, você está fora. Uma outra coisa que pode acontecer também é que nossos pais podem ter sentido ansiedade sobre a questão do dinheiro e isso passou para a gente, porque a gente sabe que tem muita característica
de pai, da forma como ele age, que acaba interferindo na vida da gente. Aí vai a minha pergunta. Alguns de vocês já pensou sobre essas frases? Hora de vocês falarem agora. Gente, tem alguém ouvindo a minha aula ainda ou não? Eu acho que é muito natural a gente fazer isso, Hamilton, principalmente, eu não sei, para mim fica muito esse peso, assim, nossa, eu não quero não conseguir chegar no que os meus pais têm, sei lá, pensando nos meus filhos, sabe? Não pensando em mim mesmo. E eu acho que temer o fracasso, todo mundo. Quem não, não sei, minha opinião, né? Fracasso no sentido de não conseguir nem se sustentar. E eu achei legal, pai, que você colocou os dois lados, né? Temer o fracasso e temer o sucesso, né? Porque temer o fracasso, como a Paula falou, é uma coisa, acho que mais comum e mais óbvia, mesmo para quem não é cristão, né? Mas a gente, como cristão, não tem só não é só o fracasso, assim, financeiro que pode ser uma ameaça, mas como você mostrou, né? E como o Alan falou, eu posso acabar vivendo servindo o dinheiro e não tendo ele como alguém que me serve o reino, né? Então eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, ao mesmo tempo, acho que o que você está mostrando eu não posso deixar que essa preocupação me domine, né? Mas é interessante, gostei de dizer que você colocou de ter meu sucesso. Alguém mais quer falar? Só contar uma experiência. Eu me lembro que em época de cursinho, a gente recebe cursinho para entrar na faculdade, né? A gente tem assim a gente sempre tem dois públicos, né? Aquele público que fala, vou fazer tal coisa. Acho que a Camila deve ter falado assim, vou fazer medicina, desde quando eu era criança, porque o pai era médico, talvez, não sei. E foi assim ou não, Camila? A Raquel foi, eu não. Tá. E tem aquele grupo que não sabe, vai para o cursinho e acaba escolhendo uma área porque tem que entregar a inscrição, porque está acabando o dia da inscrição. Tem muita gente assim. Também não existe nenhum problema nisso, porque, em geral, a gente não é treinado desde criança para escolher uma profissão. E aí eu me lembro que o cursinho, para poder facilitar, ele fazia assim, a gente vai trazer aqui amanhã fulano é especialista em áreas, às vezes eram pessoas da área de recursos humanos, e aí ele falava assim, olha, porque a gente vai falar um pouquinho sobre profissões. Aí falava assim, o engenheiro agrônomo, ele trabalha com isso, e em média ele ganha, e falava o salário. Aí falava assim, o médico ele faz isso, em média ele ganha... E aí, na realidade, as pessoas prestavam mais atenção em quanto que ganhava do que era a profissão. E aí acabava a aula, lá tinha um intervalo, e o pessoal, ei, cara, você já definiu? Cara, eu acho que eu vou fazer tal coisa, porque o salário é bom, né? E a gente descobre que talvez fracasso de alguns seja até pelo fato de escolher uma profissão voltada mais para aquilo que eles acham que eles vão ganhar, do que a afinidade que eles têm com aquela área. Mas, sem diminuir, né, a importância, né, a gente tem que lembrar que quando a gente segue os conselhos de Deus, nossos temores se vão. Acho que essa é a grande questão para a gente que é cristão, né? E não importa a área que eu venha escolher, mas a forma como eu vou me portar, a forma como eu vou seguir os conselhos de Deus é que vão me fazer tirar esses temores que eu tenho. Porque isso é uma coisa que todo mundo já pensou. Talvez falar que ninguém pensou, eu acho que talvez não sei se em virtude talvez do meu pai ter sido ansioso por alguma coisa, mas essas são questões que um ser humano naturalmente pensa. Mas da mesma forma que a gente tem a face sombria, a gente tem o outro lado da face luminosa do dinheiro. Então, ganhar dinheiro, pelo menos para nós presbiterianos, não é pecado, né?
a gente vai ter que ver, né? Eu gosto de falar presbiteriano porque às vezes a gente vai até falar um pouquinho aqui, mas às vezes a gente acha que algumas igrejas pregam coisas que na realidade não são bem aquilo que a palavra de Deus fala. Então, a gente vai trazer aqui algumas situações em que ficou claro a face luminosa do dinheiro. Então, um dos exemplos lá está em Lucas 19:9. Eu não vou ler todos os versículos, porque tem bastante slides aqui, então a gente vai ler basicamente o que é isso, e eu acho mais fácil eu ler. Quando Zaqueu se converteu e decidiu abrir mão de seu Deus, Mamon, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Então, isso é uma coisa interessante. Zaqueu era um cara de dinheiro, abriu mão e houve conversão. Ou seja, isso foi claro na palavra de Deus. Jesus foi ungido 2 vezes de forma excêntrica, ele elogiou os 2 lados. Vocês lembram o que aconteceu nessa questão? Vocês lembram, mais ou menos, independente de olhar o versículo, vocês lembram qual foi a situação e o que causou com os discípulos? Alguém podia tentar me lembrar ou tentar lembrar para a gente? Um de cada vez? Ninguém lembra? Quem que foi lá e derramou o produto que era caro em Jesus? A mulher? Lembra disso? A mulher. Oi, fala, 2 pessoas. Derramou perfume Viúva. perto de Jesus? É o perfume de alabastro. Isso. E o que acontecia com esse perfume? Era um perfume o quê? Era um perfume caro. E o que os discípulos... Oi, pode falar. Raríssimo. Era um Ele era perfume muito terrível, raro. né, na época. Tá, e vocês lembram o que os discípulos falaram numa das ocasiões? Que ela podia vender esse perfume e ganhar uns denários e doar aos É. pobres. Até repreendeu ela, né? Até repreendeu. Tá, e Jesus, por sua vez, disse que não, né? Então, assim, momentos em que o dinheiro, né, quer dizer, era um valor caro esse perfume, e que Jesus não fez nenhuma crítica, aliás, ele até elogiou, tá? Outra questão, o samaritano, o que dizia a parábola do samaritano? Quem pode lembrar aí? O que aconteceu? Quando eu pergunto, sempre alguém deveria falar. Tem a história aqui do homem que foi assaltado ali no caminho de Jerusalém para Jericó, e aí, depois de passarem ali algumas pessoas antes, o levita, as pessoas passaram lá ignorando ele, fala do samaritano que passou perto, colocou ele sobre o próprio animal, levou ele, deixou ele numa hospedaria, falou para cuidarem dele, deu um dinheiro ainda e falou, se precisar ter qualquer gasto, quando eu voltar eu pago o resto, mas cuidou do homem que tinha sido assaltado ali e tinha se machucado todo. É isso aí. Ele usou o dinheiro dele, inclusive ele dá o dinheiro, né, para o pessoal lá e fala, quando eu voltar, nesse meio tempo, cuide do cara, coloque ele num local para dormir direito, coisa e tal. Então, situações onde a gente entende que o dinheiro foi usado de forma correta e não existe nenhum problema nesse uso. Se a gente olhar esses textos também, em Lucas 8, 11, 14, a gente vai ver que Jesus permitiu que algumas mulheres sustentassem seu ministério, né? Ele comia com ricos, ele participou das bodas lá em Canaã, então tem vários assuntos onde Jesus estava envolvido que tinha dinheiro associado àquele ato em si. Por outro lado, Paulo diz ter aprendido a viver contente na escassez e na abundância. Então, se ele fala de abundância aqui, com certeza foram momentos em que Paulo passou numa situação em que tinha dinheiro à vontade naquele momento lá. Mas aí a gente tem que lembrar que existem algumas
religiões, por isso que eu falei do nosso modo presbiteriano. Eu dou aula lá na classe de princípios básicos, na antiga catecúmenos, e eu falo muito assim, ó, essa é a forma como o presbiteriano pensa, porque às vezes a gente vai ter outras igrejas evangélicas que não pensam muito. E da mesma forma que a gente, né? Não penso muito igual a nossa forma. E aí a gente percebe algumas distorções que existem sobre dinheiro, né? Algumas colocam que dinheiro é bênção de Deus na vida de alguém. Concordo. Até aí eu não discordo. Mas o que elas falam é que falta de dinheiro é sinal de que Deus não está satisfeito com a pessoa. Então isso é muito estranho, né? A ideia de que o crente deve ser rico. Eu já falei, na minha classe, a Larissa está presente aqui, ela deve lembrar. Uma vez, uma dessas igrejas neopentecostais estavam chamando crentes para falar um pouquinho, dar um testemunho. E aí, uma delas, e aí eles começam, aí conte um pouquinho, chamam as pessoas, e essas pessoas começam a falar, fala um pouquinho do que era a tua vida antes de ter aceitado a Jesus e agora. E aí uma pessoa pega e fala, olha, eu não tinha nada, hoje eu tenho 2 carros, eu tenho 2 casas, meu marido está com uma empresa, está partindo para a segunda, que bênção, tá? Eu chamo o outro, eu tinha tantas dívidas, hoje já paguei todas as dívidas, eu tenho 3 carros, eu tenho 2... E aí, cada um contava. Aí chegou uma outra pessoa e ela falou assim, conta aí o que aconteceu. Ele falou, olha, eu não tinha Jesus, hoje eu tenho Jesus no coração, eu tenho uma vida transformada, hoje eu tenho alegria, e o cara falou assim, mas e a bênção? Não vai contar a bênção? Então, assim, para essa igreja, a bênção significava você ter dinheiro, e não o fato da mulher estar falando que ela se transformou, que hoje em dia ela tinha uma vida muito mais alegre, ela tinha prazer na vida. Então, assim, existem ideias que dinheiro é bênção de Deus, e as igrejas oferecem essas receitas instantâneas que não tem nenhum lugar na Bíblia, efetivamente, dizendo que o crente vai ser rico. O crente vai ser abençoado. O cristão vai ser abençoado. A gente fala, se na Bíblia tivesse a informação que todo crente é rico, que todo crente não tem problema, que todo crente não fica doente, gente, o mundo inteiro ia querer se tornar cristão, né? Mas não existe essas... Pelo menos na minha não tem. Se tiver na de vocês, vocês dão um toque aí. E aí eu me lembro da música, né, do famoso Conjunto Sola, que eu gosto muito. Aquilo que eu não tenho, o que fala? Eu não preciso. André, pelo menos, tem que saber. Eu não preciso ter. Eu não preciso desejar, né? Essa que fala, ou não preciso ter, eu não preciso desejar. Então, vamos dizer, em alguns casos, a gente tem que olhar essa situação do dinheiro, dizendo, pô, eu preciso efetivamente querer ter tudo? Não sei. Talvez não. Eu acho que o fato de a gente querer, às vezes, desejar uma série de coisas, isso significa um empenho que a gente vai ter em cima de ganhar dinheiro que vai nos trazer, entre outras coisas, uma possibilidade de eu não ter nenhum tempo diário para eu me dedicar às coisas de Deus. Mas vamos continuar. Em outros casos, que também é um ensino distorcido, quando se coloca que o dinheiro é neutro, ele só serve para a troca das coisas, como a gente falou no início lá, né? Serve para comprar, serve para pagar alguma coisa. Não, o dinheiro é uma potestade. Então, isso é algo que vai mexer com você, é algo que vai estar presente na sua vida, desde a partir do momento que você já se entende por uma pessoa que precisa comprar, precisa pagar. Isso é uma coisa... a força disso é muito forte na vida das pessoas. Não estou dizendo nem do cristão, das pessoas. Por isso que a gente tem que ver como é que efetivamente a gente lida com o dinheiro.
Bom, aí tem duas perguntas aí que eu queria fazer, só para eu dar uma respirada aqui. Como você avalia o uso do dinheiro? E se você acha que realmente é perigoso usar mal o dinheiro que Deus lhe confia? Eu queria que alguém falasse um pouquinho sobre isso. Pode até ser o Alan também, se o povo ficar... Bom, para eu avaliar o uso do meu dinheiro, às vezes particularmente, a gente peca nessa área, né, pela questão da própria confiança, né, Hamilton? Às vezes, muitas vezes a gente coloca confiança no dinheiro, né? E às vezes Deus ele não é o nosso primeiro na confiança, né? Às vezes a gente, na teoria, nós falamos muito isso, mas às vezes na prática isso é complicado. Eu estava conversando com um amigo meu seminarista, e que ele tinha uma ajuda de custo e tal, bem baixa, assim, era, sei lá, um valor irrisório, assim, R$100. Mas pro seminarista ajuda muito, comprar um livro, alimentação, alguma coisa assim. E ele acabou perdendo essa ajuda, né? E ele estava bem triste, né? Até meio que desesperado, né? E a gente conversando, eu falei, nossa, como é fácil a gente confiar em R$100, né? Colocar nossa confiança em R$100, sendo que Deus nos prometeu que nós não passaríamos fome, necessidade, estaria conosco, né? E às vezes a gente coloca a nossa confiança nisso, né? Colocamos a nossa confiança no dinheiro. E eu também entendo que é perigoso a gente usar mal o dinheiro que Deus confia para nós, porque eu estou lembrando lá daquela passagem lá de Eclesiastes 1, quando o Salomão está falando que tudo é vaidade, e que no final da vida dele, ele teve todas as coisas, ele viu que ele estava como correndo atrás do vento, né? E ele fala que o sol nasce, depois o sol se põe, o rio nasce, depois ele deságua na água. Ele sempre fica falando de algo cíclico, que é algo monótono, e que a vida ela não tem sentido em cima dessas coisas que ele tinha conquistado. Por que ela não tinha sentido? Porque ele tinha colocado sentido nas coisas, né? Ele tinha colocado sentido no dinheiro, ele tinha colocado sentido nele mesmo. E eu entendo que é perigoso a gente usar mal o dinheiro que Deus confia para nós, porque ele é o nosso servo e tem que servir a Deus, e nós damos sentido à nossa vida ou nas coisas que Deus dá em Deus, né? A gente pode ver no próprio samaritano, quando ele precisa de ajuda, o cara que não era, de certa forma, cristão, vamos dizer assim, né? Não acreditava em Deus, que não era o sacerdote, foi quem ajudou. Então, esse que não ajudou, eu vejo que ele usou mal o dinheiro dele. E isso é perigoso mesmo. O próprio jovem rico, né? Quando Jesus, né? Até o Felipe pregou ontem sobre isso. Quando Jesus o chama, a coisa que ele pede para o jovem rico entregar é os bens dele, né? É o dinheiro dele. Porque o coração dele estava no dinheiro. Isso eu achei bem interessante, porque ele fala assim, que ele cumpre todas as leis. Mas quando Jesus pergunta quais são as leis, a gente consegue perceber que são as leis morais, né? Honrar pai e mãe, não roubar, não matar. Mas e amar a Deus sobre todas as coisas? Será que ele amava? Porque ele não quis deixar o dinheiro dele. Então, às vezes, cumprir algumas leis assim, pode ser fácil para nós. E agora deixar essa confiança, né? Confiar em Deus e usar o nosso dinheiro a favor dele e todas as coisas. Acho que é algo para a gente pensar. Não sei se eu respondi. Respondeu. Não, ótimo, ótimo. Você até pegou uma parte da aula que eu vou pular uns slides agora. Pô, desculpa. Não, tô brincando. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre a vitória, sobre essa face sombria do dinheiro, né? Então, existem algumas ações que a gente pode ter, né? Uma delas, chama-se, a gente faz confissão, né? Existe uma questão na nossa igreja, agora eu vou falar um pouquinho da própria Epicamp, né? Eu estou na Epicamp desde criança, e existe uma ideia errada, em geral, nas pessoas, que as pessoas acham que se fulano tem um carro bom, ou se ele mora num lugar bom, eles acham que essa pessoa está muito bem com dinheiro. Então, eu já passei até com situações de conversando com alguns membros da nossa igreja que falam assim, não, mas fulano lá, ele tá bem, olha, vê o carro dele, vê não sei o quê. Eu falei, gente, a gente não sabe. Então, você vê um cara com um carro novo, um carro bom, você não sabe se aquele carro foi financiado em 200 vezes, se a casa dele, ele trabalha praticamente para pagar
a prestação, o aluguel da casa, a gente não sabe. Então, assim, a ideia é que a gente possa, como cristão, não viver nesse isolamento, né? E aprender a dividir essas coisas que acontecem com a gente, de forma que a gente encontre, muitas vezes, em outras pessoas, a possibilidade de um conselho. Às vezes a gente acha que a gente vai ler a palavra de Deus e vai entender tudo, e às vezes a gente precisa de alguém que realmente possa nos orientar. Eu me lembro, em época de mocidade, tinha um senhor da nossa igreja, o Sérgio Abner, não sei quantos conhecem aqui, eu gostava muito dele, ele era um professor excelente, ele era um profissional excelente, e eu me aproximei um pouco dele, mas depois, em virtude de trabalho, eu acabei me afastando. E ele era uma espécie de um mentor para mim, e eu achava muito interessante. Então, eu acho que a gente tem que ter alguém no nosso dia a dia, eu não sei se isso é discipulado ou não, que a gente possa estar colocando as nossas situações, tá? Da mesma forma, né, se a gente está com algum problema de dinheiro e a gente não sabe como agir, isso pode fazer com que a gente cada vez mais piore na situação. Então, a confiança de que algumas pessoas possam nos orientar, ela é bem saudável também. Aqui o slide está errado, mas tudo bem. Ó. Altruísmo, né? Descobramos maneiras de nos manter em contato com pessoas menos favorecidas. Olhe para as necessidades dos outros com os olhos deles e não com os seus. Isso manterá sensível a eles e lhe dará criatividade para ajudá-los. Eu coloquei essas fotos aí de pessoas famosas e de questões interessantes. Então, ali tem uma casa, uma bela de uma casa, né? A gente tem um carro ali. E aí a gente tem pessoas, artistas ou mesmo Zuckerberg, pessoas que realmente tiveram sucesso em suas carreiras e efetivamente tem dinheiro suficiente para comprar casa, para comprar o carro. Quando a gente se compara, quando a gente fica olhando essas pessoas como referencial, a gente acaba falando, puxa vida, eu estou muito longe disso, né? Mas quando a gente começa a olhar realidade de mundo, vocês estão conseguindo olhar essas imagens? Está todo mundo vendo? Sim. Sim, tá. Aí a gente começa a perceber, poxa vida, quando eu olho realmente para os menos favorecidos, e aí isso me faz lembrar, há muitos anos atrás, não sei se eu era recém-casado, se eu já tinha um pouco tempo de casado já, a Veja publicou uma reportagem dizendo assim, você é rico? E aí, eu li essa entrevista, e nessa entrevista, naquela época, se falava assim, alguns itens que eu até tentei achar agora no IBGE, mas eu acabei não encontrando a referência que eu queria. Mas é mais ou menos assim. Quando a entrevista falava assim, para você identificar se você é rico ou não, e ela estava falando financeiramente mesmo, não era rico porque eu sou uma pessoa agradecida, ela estava basicamente olhando o lado, vamos falar, financeiro, monetário. Então, ela colocou da seguinte forma, você mora numa casa, essa casa tem, e aí existiam coisas do tipo assim, a casa própria ou não? Aí ela falava assim, quantas pessoas têm casa própria no Brasil, quantas pessoas têm casa própria no mundo? Aí, a sua casa tem banheiro? Uma coisa que a gente fala, pô, lógico que tem, mas ela fazia referência de quantas casas tem banheiro na própria casa, quantas casas, isso no Brasil, e quantas no mundo. E aí ela ia, você tem geladeira? E de novo, né, no Brasil e no mundo. E aí quando a gente parava para analisar, quando a gente começa a ver o que a gente tem diante daquilo que o mundo tem,
Aí vem você, né? Então você que está vendo essa tela, aí você começa a perceber que a gente, quando olha efetivamente essas populações menos favorecidas, a gente começa a perceber que até em termos financeiros a gente tem a graça de Deus ter nos abençoado. Ontem, na live que passou do projeto Sola, lá, junto com o pessoal lá do Ajuda ao Sertão, eu não me lembro o nome do cara que abriu o evento, mas ele falou muito sobre a ação que a gente tem que ter, né, na relação de ajuda das pessoas, porque não é possível a gente pregar uma coisa, né, não é possível a gente pegar e falar que Deus é o pão dos céus e a gente não tem um cara que a gente está falando e não tem o pão do dia a dia, né? Ele usou até a oração de Jesus, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, assim, não é o pão meu, é nosso. Então, se é nosso, eu tenho que repartir isso também. Então, quando a gente olha a forma como menos favorecidos vivem, e eu tive uma experiência de trabalho, eu tive um trabalho em Angola, uma ocasião, e eu passei por algumas pessoas, não que isso não tenha no Brasil, que não tenha no Piauí, que não tenha em São Paulo, que não tenha até mesmo na cidade de Campinas, mas eu vi algumas coisas assim bem tristes mesmo, de comover, de falar, poxa vida, como Deus me abençoa, tá? A outra questão é renúncia, né? Lembrar que nada nos pertence, né? Que a gente tem que reconhecer realmente Deus como dono de tudo. Então, Deus dá, Deus tira, Deus abençoa, Deus pode tirar isso, mas a gente tem que aprender esse significado que tudo que a gente tem efetivamente é de Deus. E aí, outra questão, né? Doação. Né? Estejamos prontos a doar, alegres e de forma generosa, né? Um dos versículos lá que fala, né? Doar com alegria, né? Não adianta eu fazer alguma coisa pelo fato de que estão fazendo, eu vou fazer também, né? E isso realmente, doar tira essa questão de cobiça. E vou falar o seguinte, ministério de doar é uma coisa muito legal. Espero que vocês, na carreira que vocês escolheram, aí, consigam efetivamente passar por uma situação dessa. Doar é gostoso, é uma coisa... Você doa porque você pode, né? Se você não pode, você quer receber a doação. Então é muito gostoso quando você tem essa capacidade de poder doar. Hamilton. Oi. O Alan de novo aqui. Não, só uma coisa interessante, você falou sobre doar, né? E doar por espontaneidade, né? Por amor a Deus e ao próximo, e não porque outro está fazendo. Isso a Bíblia nos mostra também, que é perigoso você fazer isso porque outro faz, né? Ou por questão de orgulho, ou por questão de aparecer mesmo, né? Porque às vezes acontece isso. Quando a gente vê a passagem lá de Ananias e Safira, se a gente lembrar um pouco antes ali, Barnabé já tinha vendido alguns bens dele e dado aos pés dos apóstolos para ajudar. E Ananias e Safira venderam os bens deles, falaram que tinham dado tudo, e na realidade eles tinham dado metade. E a repreensão de Pedro por que vocês fizeram isso? Deus não precisa do dinheiro de vocês. Deus não precisava que você fizesse isso. Isso é muito interessante de pensar aí, quão perigoso é fazermos só porque os outros fazem, ou porque alguém está vendo, ou para mostrar o quão humilde nós somos, sendo que nosso coração não está em Deus, né? Não está fazendo por uma boa causa, né? Concordo com você. Gente, a gente vai partir agora para a conclusão, mas eu gosto de dividir assim, existe a conclusão e a prática, porque às vezes a gente conclui e as pessoas falam assim, bom, mas e aí, o que eu faço agora? Então, tem conclusão e depois tem alguns slides de prática também, tá? Mas a gente está dentro do tempo aí. Uma coisa, alguém quer falar alguma coisa sobre até agora que a gente colocou ou não? Bom, silêncio eu acho que significa que ninguém quer.
Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí tem algumas questões aí que eu acho que a grande maioria né? Se você é solteiro, depende de seus pais. É solteiro, começou a ganhar o seu próprio dinheiro, mas ainda não conseguiu administrá-lo bem. Ou ainda não escolheu uma profissão, se está definindo, seja qual for, né? O que a gente tem que entender sobre a influência que o dinheiro traz na tua vida. Efetivamente, se eu vou tornar esse dinheiro, esse ganho do dinheiro, um Deus para mim, ou se eu vou estar glorificando a Deus através da prosperidade que Ele pode me proporcionar, ou não. Acho que foi isso que o Alan falou, né? Quando eu falei que você pegou uma parte do slide, né? Se queres ser perfeito, vai, vende todos os bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, isso aqui são palavras de Deus, ou seja, Deus não está se importando se você vai ser rico ou não. Deus vai estar se importando se você vai ter uma vida próspera e abençoada, o que não necessariamente significa ter dinheiro em abundância. Então, isso que a gente tem que ter clareza nessa questão, tá? E aí, agora, tem o que eu chamo de prática, e aí eu vou contar alguns casos aqui também. Então, a primeira prática, isso tem a ver, agora, comigo, tá? Questões que eu separo da minha vida, em virtude das questões que eu já passei, de situações que eu já passei. Primeiro, é isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é um versículo que sempre me seguiu. Sempre me seguiu. A primeira coisa que eu preciso fazer é agradar a Deus. E eu sei que muitas vezes eu não consigo fazer isso. Mas esse é o versículo que vem muito à minha frente. Então, assim, dinheiro, para mim, está associado a isso. Ganhar ou não, para mim, está associado a eu desejar algo, mas agir segundo a vontade de Deus. Um outro versículo que me vem sempre é esse. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Deixa eu fazer uma extrapolação disso daqui. Porque o que eu acho que acontece muito é assim, o jovem, ele mora na casa dos pais, né? Ele é sustentado pelos pais, e aí ele começa a ganhar dinheiro, e algumas questões acontecem, né? Então eu vou trazer dois casos aqui. Um caso foi uma época, eu precisei fazer RPG, por causa de postura, né, obviamente, e aí eu fiz com o Edu, e o Edu, ele era da equipe preparatória de fisioterapeutas do pessoal do Guarani, aqui de Campinas. Podia ser melhor, podia ser da Ponte Preta, mas ele só conseguiu o Guarani. E aí, o que aconteceu? Ele falava assim, olha, Milton, é absurdo, cara. O Guarani começou com um trabalho agora que é de orientação aos jovens. Então, o que acontece? Os jovens, quando jogam, acabam se destacando no futebol, eles vinham, os que o Guarani contratava, eles moravam debaixo ali do tobogã, ali no estádio mesmo. Ali embaixo tem como é que fala? Tem alojamento e eles dormem lá. E o que acontece? Uma grande maioria veio de famílias humildes, totalmente humilde. E aí, esse pessoal começa a se destacar, alguns vão até para a primeira divisão lá, e eles começam a ganhar dinheiro. E aí é absurdo, esses caras começam a vir com Land Rover, vem com carrão, com um carro melhor que o outro. Não que tenha algum problema em você ter uma Land Rover, tá? Mas assim, e aí o que acontece? O pessoal começou a perguntar assim, cara, e seus pais?
Como é que eles estão? Ah, eles continuam morando lá no interior. E aí? Você está honrando aquilo tudo que já aconteceu da tua vida com seus pais? Você já procurou saber se os teus pais precisam de alguma ajuda? E a maioria fala, cara, mas então agora eu já saí de casa. E aí, me fez lembrar de um outro caso. Houve um técnico famoso do Brasil, chamado Tele Santana, só para vocês terem uma ideia, em 2019, ano passado, ele estava na 35ª posição da lista dos 5 maiores treinadores de futebol de todos os tempos. Uma figura conhecida, não sei se todos aqui presentes o conhecem, ou já haviam falado dele, mas o Tele Santana, ele foi técnico do São Paulo durante uma época. E lá ele viveu a mesma situação. Jogadores que saíram de suas casas humildes começaram a ganhar dinheiro. E teve uma ocasião que chegou um jogador de futebol no treino de manhã com um carrão mesmo, assim. E aí o Tele perguntou sobre os pais. E aí, como é que tá seus pais? E a história foi igualzinha essa que o Edu tinha me falado aqui do Guarani. E o Tele Santana falou o seguinte, e aí, você comprou esse carro novo? Ah, comprei. E o Tele pega e fala o seguinte, é o seguinte, vai lá e devolve. E o cara assim, como vai lá e devolve? Ele falou assim, vai lá e devolve. Ele falou, não, eu não vou devolver. Ele falou, cara, se você quiser jogar no meu time, você vai lá e devolve. Então, assim, eu não sei quantos técnicos fizeram isso, mas eu achei uma ação muito legal. Ele falou, vai lá, devolve e vá cuidar dos seus pais. Por que eu coloquei isso? Porque eu sinto que muitos acabam ganhando o seu dinheiro e esquecem de, às vezes, até mesmo perguntar para os seus pais, pai, eu preciso ajudar em alguma coisa? Graças a Deus, tem situações em que eles não precisam, mas tem situações que eles podem ajudar. Então, isso para mim, o honrar está voltado a isso também. Um terceiro assunto que diz respeito a mim. Ganhei dinheiro? Dízimo. E dízimo é promessa. Primeiro é bênção e segundo é promessa. Tragam dízimo para que haja sustento, mas eu sempre gosto da segunda parte aí. E vejam, se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Eu tenho também experiência própria disso, ocasiões em que a gente estava numa situação mais apertada e vocês conhecem a Elisa na época era professora de inglês, e às vezes a gente dava um dízimo assim, quase que não podendo, porque a nossa concepção estava errada de como dar o dízimo, e aí Deus mandava um aluno novo, particular, e ela conseguia um dinheiro suficiente para pagar as outras coisas. Então, assim, isso também é uma parte prática que também, para mim, ela é uma verdade. E a outra questão é essa questão que também sempre ficou na minha cabeça. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, comecei a ganhar meu dinheiro, gente, não adianta falar, pô, não vou pagar imposto. É bíblico a coisa, é Jesus que disse. Então, ganhei meu dinheiro, dei o dízimo e eu tenho que pagar os meus impostos, principalmente em época aí de questões de declaração de imposto de renda, que isso é muito comum para algumas pessoas de quererem dar um jeitinho e não existe jeitinho para o cristão. E aí eu vou transformar agora isso num negócio mais ou menos... Como é que é a forma que a gente tem que entender na minha visão? Então, ganhei meu salário lá, não importa quantos cifrãozinhos vão ter lá. Dízimo é bíblico, eu vou dar os 10%. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pagar os meus compromissos assumidos. Só que aí tem uma questão. Muita gente fala assim, mas eu não estou conseguindo nem pagar meus compromissos assumidos. Então, meu amigo, reveja seus compromissos. Uma vez perguntaram para uma pessoa o que é ser rico financeiramente, e ele disse, é quando aquilo que eu recebo é maior do que aquilo que eu gasto.
Se você não fizer essa continha, se você não estiver revendo os seus compromissos, talvez você nunca consiga efetivamente se livrar de uma possível dívida aí. Dei meu dízimo, paguei as minhas contas assumidas, eu posso pensar numa reserva. Para quê? Para alguma coisa, para um sonho, para uma ajuda, né? Ofertas, a gente falou, eu sempre falo da EA, porque eu acabo fazendo propaganda, né? O fato de eu estar envolvido com a EA há tantos anos. Para quem participou do culto agora, o Dado lembrou, né? A gente está na reforma do templo, então tem ofertas específicas, tem missões, tem isso que o Alan falou aí, que também às vezes as pessoas não sabem, quantos seminaristas às vezes precisam de uma ajuda para a compra de um livro, para qualquer outra questão, né? E aí a conta, ela vai assim, né? Sobrou dinheiro? Aí eu posso pensar em algum outro compromisso. A grande questão é que a grande maioria, ela acha que ela pode comprar todas as coisas, que ela pode, sei lá, gastar. E eu me lembro, por acaso, eu me lembro de uma situação, talvez as meninas não gostem aí do que eu vou falar, mas foi um cara que estava conversando comigo, ele falou assim, tinha um casamento, e a minha esposa pegou e falou assim, olha, eu acho que a gente precisava comprar um vestido novo, né? E aí ele falou, tudo bem, acho que tá certo, né? E aí a filha também precisava, e falou, legal, né? Normal. E elas falaram assim, mas para comprar o vestido, a gente vai precisar de um sapato novo. Aí ele diz que ele vai ao closet lá, e ele sai e fala assim, não é possível, eu contei 150 pares de sapato, não é possível não ter um que não combine com esse vestido. Então, eu peço desculpas às meninas, isso podia acontecer com homens também, mas às vezes a gente acha que a gente tem uma necessidade, a gente precisa assumir aquilo lá, e aquilo vira um compromisso assumido, porque essa é uma outra questão do crente, do cristão. Necessariamente a gente tem que honrar aquilo que a gente faz. Então, assim, não adianta eu comprar, e depois eu não tenho como pagar os meus compromissos, porque eu estou comprando mais do que eu deveria. Tá? E, por último, efetivamente, eu trago como prática também o Salmo 128, que eu gosto muito. Eu vou pedir para Paula ler isso daí. Você pode ler, Paula? Posso sim. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Essa primeira marcação que eu fiz aí, você comerá do fruto do seu trabalho, é uma coisa que também eu entendo, assim, desde a época do Éden, né, quando Deus fala para Adão que era do fruto do trabalho dele que ele iria ganhar o sustento. Eu me lembro que às vezes a gente acha que tem situações, e o brasileiro tem muito disso, eu vejo, esses dias de pandemia, eu precisei uma outra vez ir para Barueri, onde é a sede da empresa lá, e eu acabo cortando o caminho por Santana do Parnaíba, e uma das coisas que mais me chamou a atenção era que no início, com toda essa questão de fique em casa, eu via fila em casas lotéricas, que parecia ser o pessoal querendo ganhar na loteria. E eu falo assim, quando eu saio da minha casa, eu moro em Barão, e quando eu passo, eu tenho dois caminhos, ou eu vou para o lado do CPQD, para ir para uma região, ou eu passo por dentro de Barão, e ali no Dalben tem uma placa acho que é Mega Sena acumulada, né? Então tem dia que tem lá 2 milhões, tem dia que tem 5 milhões, tem dia que tem 20 milhões,
eu já vi, acho que mais de 50 milhões. E aí, aquilo, eu falo assim, o dia que eu jogar, aí efetivamente eu estou tirando a minha dependência de Deus. Porque Deus disse que eu ia me sustentar, ou Ele iria me sustentar, baseado no fruto do meu trabalho, daquilo que Deus permitiu. E a partir do momento que eu ache que eu posso jogar numa Mega Sena ou qualquer outra coisa, porque eu vou ganhar o dinheiro, além da probabilidade ser muito pequena, eu efetivamente estou dizendo para Deus, Senhor, eu estou agindo assim porque eu acho que é a forma que eu deveria ganhar meu dinheiro. E efetivamente eu estou talvez até me excluindo das bênçãos de Deus. Então, saiba, você que está começando a sua carreira, você que vai ainda escolher sua carreira, que a palavra de Deus fala, como é feliz quem teme ao Senhor. Não está dizendo aqui, como é rico quem teme ao Senhor. E a gente vai ver que felicidade, ela não está atrelada aos bens que a pessoa tem. Né? Recentemente teve um cara que no mercado financeiro, ele achou que ia dar um resultado, ele se matou e no final ele tinha ganho muito dinheiro. Então, assim, não é possível a gente querer colocar a nossa confiança num Deus mamon, achando que aquilo vai mudar a nossa vida. Não ter dinheiro não é bom, ter muito dinheiro também não é bom. Uma das coisas é essa distância que a gente acaba efetivamente tendo em relação a Deus. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu não ia falar de investimento, uma outra ocasião, talvez a gente possa até falar. Eu não ia falar de criptomoedas, nada disso. Mas era o que eu tinha separado, eu acho que deu em cima do horário. Eu não sei se alguns de vocês querem perguntar alguma coisa. Agora eu volto para a minha câmera aqui. Eu gostei das fotos. Você gostou das fotos? Foi a Rebeca que me mandou. Bom, pessoal, tem alguma pergunta que você quer me fazer? Hamilton, é a Elisiane que está falando. Eu quero que você fale de novo dessa história da agulha aí, que até eu fiquei sem saber, que a vida toda eu achei que era agulha mesmo. Tá. Então, pera só um pouquinho. Fala de novo aí, o que é essa agulha? Porque eu achava que era agulha de linha mesmo. Então, aí seria quase que impossível a gente falar que a agulha era agulha. Quer ver, ó? Deixa eu procurar. Eu sempre pensei que era, até hoje. Não, mas não é não. Não sabia que tinha outra agulha. Tem, sim. Eu estou procurando umas imagens aqui, eu já te passo. Você já saber mesmo, tá? Nesse contexto aqui. Você já viu por exemplo, você já foi numa loja na cidade? A gente vai ver isso mais na cidade, em shopping a gente não vê. Se você subir a 3 de maio, vai ter aquela porta grandona, certo? Sim, sim. Mas aí, se você olhar, o pessoal acaba entrando por uma outra porta, que é aquela pequenininha. Ah, tá. Agora tá acontecendo muito, né? Que o povo tá entrando escondido por ela mesmo. Até então, aquilo lá é conhecido como agulha também. Então, a ideia era o seguinte, no Velho Testamento, para um camelo passar por ali, ele tinha que abaixar muito, e ele não ia conseguir, entendeu? Mas quando eu era criança, eu achava que era isso. Eu falei assim, é impossível, realmente. Eu até achava uma comparação estranha. Eu falei, como é que o camelo vai passar pelo aquele buraquinho da agulha, né? Mas aí depois eu descobri que a agulha era a porta pequena, realmente, que existe, né, em portas maiores, e o camelo não consegue efetivamente abaixar e passar por ali. Né? Mas a advertência é pra gente, né, do tipo, então aí eu com o meu dinheiro, se eu realmente agir segundo o meu querer, é mais fácil um camelo passar lá do que eu ir para o reino dos céus. Então, é uma coisa bem pesada. E a face sombria que eu coloquei do dinheiro.
É verdade, tá. Só falar em relação a tudo que você falou, na questão da gente enquanto cristão, né? Porque aí a gente vive em realidades diferentes, né? Sim. Cada um recebe uma forma, cada um tem uma profissão, então cada um tem sua realidade. Mas o que é bom a gente lembrar? É que quando o dinheiro não é o ídolo, né? Eu penso isso, quando o dinheiro não se torna um ídolo na sua vida, né? Cristo na frente. Aí quando a gente começa a colocar o dinheiro em primeiro lugar, aí acaba que dificulta muita coisa, né? O que eu acho interessante? Na minha área que eu trabalho, essa questão de doação é muito forte, né? A gente vivencia muito isso. Eu sou assistente social. Aí a gente vivencia muito isso, né? E como é difícil você conseguir alguma coisa. Você vive também porque você trabalha com a EA, né? Então, assim, é difícil mexer no bolso. O pessoal tem, assim, né, uma dificuldade de doar mesmo, né? É impregnado na gente. A gente não aprendeu a ser doador, né? E aí, até eu que trabalho nessa área, tem hora que eu peço Deus para me fazer mais generosa, para ter um olhar, assim, do outro, quando o outro está precisando, né? Então, eu achei interessante o que você falou e a minha participação em relação a quando o dinheiro não é seu ídolo, aí você vai conseguir fazer as outras coisas. Eu penso mais por esse lado. Eu me lembrei de uma outra história, que é o seguinte, existia um senhor, ele era um alfaiate. Para quê? E ele, como alfaiate, o Thiago, você está com o microfone ligado, filho. Ele, como alfaiate, ele fazia um terno por um período lá. E ele era e hoje um cara fazia um terno, só para vocês terem uma ideia, eu me lembro que mais ou menos em 2000 deixa eu ver, acho que foi 2012, 2013, eu fui com um cara que mandava fazer seus ternos próprios, num desses alfaiates lá de São Paulo, muito bons. E o cara cobrava, na época, R$1.000, R$1.200 para fazer um terno, né? E ele mandou fazer lá. Ele até me apresentou, eu falei, acho que eu nunca vou passar aqui, mas tudo bem. E aí, eu ouvi uma história de um alfaiate semelhante a esse cara, que alguém vai lá e fala assim, cara, mas quantos ternos você faz? Ele fala, eu consigo fazer um terno por semana, alguma coisa assim. E aí esse cara era um cara de empresa, falou, não, cara, você devia fazer o seguinte, você devia pegar, olha só, eu vejo que você corta. Então, quando você corta, você perde o tempo de cortar. Você podia trazer alguém que você vai pagar um salário, esse cara vai cortar para você. No fim, o cara queria otimizar o tempo desse cara, desse alfaiate. E aí, você vai conseguir produzir mais ternos, produzindo mais ternos, você vai ganhar mais dinheiro, e contou toda a história. E quando ele terminou de contar a história, o cara falou, olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu produzindo um terno, ele é suficiente por esse período aí, ele é suficiente para eu poder ganhar um dinheiro, pagar as minhas despesas, me dedicar durante o dia a ler a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se eu for fazer isso, não vai sobrar tempo para eu fazer a leitura, para eu me dedicar. Então, assim, no fundo ele estava dizendo assim, eu não quero viver escravo de ganhar mais dinheiro, e em virtude disso, eu deixar de ter uma vida, uma convivência com Deus. Então, são essas medidas que a gente tem que entender até onde eu vou, até onde eu assumo mais um compromisso, versus, não, agora aqui eu vou ter a minha noite livre para eu poder fazer alguma coisa, ou com a minha família, ou com amigos, ou com meu tempo relacionado com Deus. Mais perguntas? Hamilton, Paula. Fala, eu acho que um pouco nessa direção, foi engraçado que essa semana o grupo pequeno aqui com a minha família, o Rafa falou sobre Eclesiastes, e ele trouxe uma visão que eu acho que eu nunca tinha tido em relação a esse livro, em relação ao equilíbrio, né, porque o Alan mesmo falou, enfim, o tempo todo o livro fala que tudo é vaidade, mas ao mesmo tempo, durante o livro se fala sobre aproveitar o fruto do seu trabalho, né, comer, beber, enfim, e descansar. Então, acho que isso também vai um pouco nessa direção, né, da gente ter esse equilíbrio, não no sentido de idolatrar aquilo que a gente ganha, mas no sentido de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem provido
e ao mesmo tempo viver a vida que ele... Porque afinal das contas ele nos criou para dominar toda a criação e glorificar o nome dele, né? E se a gente não consegue fazer isso, a gente já não cumpre a primeira função. Isso é bem lembrado. Eu tinha um pouco, às vezes, dificuldade nisso. A Elisa sempre colocava a mesma situação para mim, porque eu falava, poxa vida, e às vezes eu sentia uma certa vergonha, estou revelando, em de repente comprar um carro mais novo ou mais caro, e às vezes podendo. E aí eu falo, não, gente, mas tem tanta gente precisando que eu poderia ajudar. Aquele filme lá, A Lista de Schindler, é muito forte para mim também, não lembro, não sei quantos de vocês assistiu, e quando a última cena lá, ele fala, poxa, se eu tivesse vendido, desmontado esse carro, quantos judeus mais eu salvaria? Mas ela me lembrava também, bom, mas a palavra de Deus fala também sobre eu poder aproveitar parte daquilo que eu ganho, né? Não estou dizendo que tudo que você vai ganhar, você vai pegar e vai ofertar. Tanto que eu coloquei naquela tabelinha lá, reserva. Reserva para quê? Para um sonho. Eu quero viajar para algum lugar, eu quero poder fazer tal coisa, talvez até comprar alguma coisa para mim. Assim, eu não estou dizendo que a gente vai viver de forma também, tudo que eu ganho eu tenho que doar. Não é isso, né? Por isso que eu coloquei aquela receitinha. A única coisa que eu acho que as pessoas se atrapalham em querer comprar, e elas entram numa dívida insustentável, e aí elas vão cair no banco, vão cair no cartão de crédito, vão cair em empréstimo, e acabam, em virtude disso, se perdendo, né? Isso aí vai acabar gerando uma questão de dia a dia você está aflito porque você efetivamente não consegue mais sair de uma dívida, né? E aí, talvez aquela questão que eu coloquei de você ter alguém que você possa conversar, combinar, ouvir, é interessante, é um mentor aí para esses casos. A gente está avançando, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu estou disponível aqui para responder, senão a gente... Posso falar mais uma coisa? Pode, com certeza. É que eu tenho lido, estou estudando Gênesis agora, e eu achei interessante que recentemente Deus me conduziu a uma interpretação que eu acho que eu nunca tinha reparado, assim, a respeito da criação mesmo, e me fez refletir muito sobre a questão da provisão, né? Enfim, mas o quanto Deus, desde o princípio, ele vai mostrar que ele é organizador, né? Ele tem uma lógica por trás de tudo que ele faz e que ele provê. Então, o fato do homem, por exemplo, ter sido a última parte da criação e tudo já estar pronto para o homem fazer parte disso, me fez pensar muito sobre isso, sabe? E eu acho que essa questão da idolatria ou da gente não entender o lugar do dinheiro vai mais nessa direção da gente também talvez não entender quem é Deus, né? E para que ele nos criou, afinal das contas, né? Enfim, não sei, acho que eu tenho pensado um pouco nessa direção e tem feito bastante sentido para mim, até para entender que eu não confiar na provisão dele significa que eu não confio no caráter dele também. Isso, e exatamente nessa linha que eu falei sobre a questão de você jogar numa Mega Sena, alguma coisa. Quando eu faço isso, literalmente estou dizendo para Deus, cara, eu não confio em você, porque se eu confiasse em você, eu saberia que você iria me sustentar, mas quando eu vou lá e falo, eu vou tentar a famosa fezinha que o brasileiro fala, tá efetivamente, aliás, não é fezinha, é tirar a fé, né? Porque se a gente tem fé realmente que Deus vai nos sustentar, eu não preciso jogar em nenhuma dessas coisas aí. Alan, quer concluir com alguma coisa? Não, só dizer que foi sensacional, muito boa a aula. É um assunto bem relevante, né? Que fez também pensar em muitas coisas. A questão que você falou do alfaiate faz nos lembrar das facilidades de hoje, que às vezes não é tão facilidades, né, Hamilton? Hoje, por exemplo, a gente consegue trabalhar em casa pelo WhatsApp, mas em que momento nós nos desligamos disso, né? Era uma facilidade que foi nos dada, mas, por exemplo, às vezes é 10 horas da noite, você está conversando com um cliente, com um aluno, com alguém, e você não se desligou. Antes, quando não tinha facilidade do carro, hoje, se alguém precisa de alguma coisa, né, de um trabalho, alguma coisa, você consegue qualquer hora, qualquer momento. Então, essas facilidades, às vezes, acabam se tornando dificuldades e empecilhos, né? Se a gente entrar nessa questão que próprio Rafa, né, que a Paula estava falando, se não tivermos equilíbrio, né, e o evangelho é equilíbrio, nós podemos entrar nessa questão da idolatria e nos perdermos, né? Porque nessa questão do próprio livro de Eclesiastes, o coração do homem é um saco sem fundo, né? Quando a gente consegue uma coisa, a gente quer outra coisa. Quando conseguimos outra coisa,
queremos outra coisa. Por quê? Porque quando a gente não confia na provisão de Deus. E aí entra nesse pecado que você falou, que o próprio Adão errou e a Eva também. Que necessidades eles tinham no paraíso antes da queda? Nenhuma. Eles tinham toda a provisão. E mesmo assim eles queriam ser independentes de Deus. Né? E esse é o nosso pecado, né? A gente quer ser independente, a gente acha que a gente consegue. Isso é interessante. E a questão do trabalho, às vezes a gente vê muitas pessoas também falando, a gente trabalha hoje porque o Adão pecou. Negativo. O Adão já trabalhava antes da queda. Ele cuidava, não é? Ele que deu o nome dos animais, ele cuidava do paraíso, ele tinha que cuidar ali, ele era o gerente ali do negócio, ele trabalhava, o trabalho é bênção. Né? Isso é uma bênção, isso que nós temos que ver. Por isso que quando você falou a questão lá do dinheiro, eu trabalho só por causa do dinheiro, isso é pecado, isso é errado. Por quê? Porque o trabalho foi uma bênção que Deus deu para nós. Isso é um dom que Deus nos dá, uma qualificação que Deus dá para nós. Então, por isso nós temos que trabalhar naquilo que é o nosso chamado, né? Por quê? Porque é uma bênção que Deus deu. O trabalho que Deus deu para o Adão lá no início era uma bênção. Né? Quando a gente trabalha só pelo dinheiro, só pela nossa satisfação, aí nós estamos errando, aí nós estamos pecando, né? Achei muito interessante esse link que você fez, é muito legal, gostei muito. E aí, só voltando no Salmo 128, né, que fala, né, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Então, o que eu queria lembrar é que quando a gente realmente coloca a nossa dependência em Deus, além da mulher ser uma videira frutífera, Deus vai agraciar alguns com uma mulher tão linda quanto eu tenho. Olha aqui, gente, pra quem não conhece a minha esposa aqui, tá bom? Vamos, Alan, tirou um 10. Tirei um 10, garantiu o almoço. O que eu vou fazer? Alan, você ora pra gente, então? Oro sim. Senhor Deus, te agradeço por esse dia, te agradeço pelas nossas vidas, te agradeço por esse momento de estudo da sua palavra e crescimento. Senhor, eu te peço, Pai, que a sua palavra frutifique em nossos corações, que nós possamos ser mais dependentes de ti, Pai, que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai, que nada venha tirar a nossa atenção e nosso foco de ti, Senhor. Que tudo que nós possamos fazer seja para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que nós possamos confiar verdadeiramente em ti, como o próprio Jesus chama os pequeninos para se achegar a ele, porque deles é o reino do céu, porque os pequeninos, as crianças, são dependentes dos seus pais. Nós possamos ser dependentes do nosso Pai, possamos ser dependentes do nosso Deus, confiando e acreditando que ele supre todas as nossas necessidades e todos os desejos do coração dele para nós. Pai, te peço por esse resto de dia, esse resto de domingo, para que nós possamos continuar na sua presença, te cultuando onde nós estivermos, Senhor, que o Senhor nos guarde e que possamos ter um ótimo almoço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aos que puderem, hashtag fica em casa, hein? E hoje é dia do presbítero. Se tiver presbítero